A COP30 acontece dos dias 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém do Pará. Essa vai ser a 30ª edição da Conferência sobre Mudança Climática das Nações Unidas, a primeira no Brasil e a primeira na Amazônia. 29 edições da COP precederam a COP30. Como a gente chegou até aqui? Para lembrar essa história, a gente tem que voltar a 1992. Foi nesse ano que a ONU fez a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O encontro reuniu autoridades no Rio de Janeiro para debater a agenda ambiental. Naquele momento, o mundo começava a entender os problemas da poluição e do uso desenfreado de recursos naturais. A Conferência de Estocolmo, de 1972, tinha feito o primeiro alerta. E desde 1988, o IPCC, que é o painel de mudanças climáticas da ONU, vinha divulgando as evidências da mudança do clima. A ECO 92 nasceu para lidar com essas questões, e foi a partir dela que nasceram duas coisas importantes: um tratado multilateral chamado Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima e as COPs, ou Conferências das Partes, que são os espaços em que os membros da Convenção discutem novos acordos sobre o tema. A primeira dessas COPs ocorreu em Berlim, em 1995. A COP1 marcou o início das negociações climáticas e definiu metas de redução das emissões de gases de efeito estufa para países desenvolvidos. O acordo que saiu dali ficou conhecido como Mandato de Berlim. A partir de então, a Convenção do Clima fez COPs quase todos os anos. A COP2 ocorreu em Genebra, em 1996, a COP3 em Kyoto, em 1997, a COP4 em Buenos Aires, em 1998 e a COP5 em Bonn, em 1999. Mas talvez você não queira só uma lista das COPs, e sim entender o que aconteceu nelas. De todas essas, a mais importante foi a COP3, de 97. Foi dela que saiu um tratado do qual você já deve ter ouvido falar, o Protocolo de Kyoto. O protocolo foi o primeiro acordo global a definir metas específicas de redução de gases de efeito estufa. Ele valeu só para 37 países industrializados, considerados responsáveis pela mudança climática, e entrou em vigor em 2005, depois de um processo longo e turbulento. Esse processo para tentar tirar o protocolo de Kyoto do papel aconteceu nas COPs. A COP6, em Haia, ficou marcada pela saída dos Estados Unidos do tratado. As COP7, em Marrakech, 8, em Delhi e 9, em Milão, avançaram devagar na definição das suas regras. Foi só na COP10, em Buenos Aires, em 2004, que o texto conseguiu o número de adesões suficiente para ser implementado. Mas logo que o protocolo de Kyoto passou a valer, o mundo percebeu que ele não iria dar muito certo. Os países diziam que o tratado era engessado e insuficiente por não incluir nações em desenvolvimento, alguma delas com muitas emissões de gases de efeito estufa, como a China. Isso sem contar que os Estados Unidos tinham saído do tratado. Em 2008, no ano da COP14, em Poznań, na Polônia, os países decidiram flexibilizar as regras de Kyoto, adotando instrumentos como os créditos de carbono para atingir as suas metas. A COP14 também deu início às discussões sobre um novo acordo climático, um acordo em que os países em desenvolvimento, como a China, a Índia e o Brasil, também pudessem se comprometer a reduzir suas emissões. Mas daí veio um problema: a COP15, em Copenhague. A COP daquele ano de 2009 começou com a expectativa de que os países iriam aprovar um acordo no lugar do Protocolo de Kyoto. A reunião teve até decisões importantes, como a meta de limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Mas ela também foi marcada por uma crise de confiança. Um texto de negociação foi vazado antes de ter sido compartilhado com todos os países. A presidente da COP15 renunciou ao cargo no meio da conferência, e Copenhague virou a COP que fracassou. As COPs seguintes tentaram retomar a conversa sobre um novo acordo. As principais discussões nessas conferências foram sobre o que fazer com o Protocolo de Kyoto, que originalmente iria acabar em 2012. O mundo ainda não tinha um novo acordo para entrar no lugar. Era melhor então tentar fazer Kyoto dar certo, ou era melhor focar num novo acordo? Em 2012, a escolha de alguns países foi insistir no Protocolo de Kyoto. A COP18, realizada naquele ano, aprovou a chamada Emenda de Doha para que o acordo não acabasse ali,
mas fosse estendido até 2020. Só que a emenda não definiu detalhes sobre a nova fase e teve pouca adesão. Os países que não acreditaram na renovação de Kyoto preferiram entrar de cabeça nas novas negociações. A COP20, em 2014, aprovou o texto que serviria como base para definir um novo acordo na conferência seguinte. Foi assim que nasceu o Acordo de Paris. Desse nome eu imagino que você já tenha ouvido falar. O Acordo de Paris é o principal tratado climático aprovado desde Kyoto e é o que vale ainda hoje, enquanto a gente se prepara para a COP30. Ele busca limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius ou, idealmente, a 1,5 grau até 2100 em relação aos níveis pré-industriais. Para isso, ele prevê a redução das emissões de gases de efeito estufa. Mas não só para os países mais ricos, para todos que fazem parte do tratado. O acordo foi adotado na COP21, em Paris, em 2015, no momento histórico das conferências do clima. Foi a primeira vez que 195 países assumiram compromissos para deter a mudança climática. A sensação foi de otimismo, de que agora sim as coisas iriam andar. O acordo entrou em vigor em 2016, um ano depois da COP21. E as conferências seguintes serviram para os países entenderem como fazer o tratado funcionar. A COP25 ocorreu num momento já de não tanto otimismo em relação a Paris de 2015. O multilateralismo não estava tão em alta. A ascensão de governos como o de Donald Trump fortaleceu o isolamento dos países e dificultou a criação dos consensos que são necessários para as COPs. Tem um detalhe importante também. Os anos que sucederam o Acordo de Paris foram marcados pelo crescimento do negacionismo climático. O próprio Trump anunciou em 2016 que iria tirar os Estados Unidos do Tratado do Clima, o que aconteceu no ano seguinte. Mas o clima não estava nem aí para o momento político. Enquanto as COPs patinavam, os eventos extremos associados ao aquecimento global ficaram cada vez mais intensos. Tempestades, secas, incêndios e ondas de calor se multiplicaram. O mundo estava cada vez mais ciente da crise ambiental, que não iria passar. Não iria passar, inclusive, porque, mesmo com tantos anos de debate sobre o clima, as coisas pareciam mudar pouco na prática. Desde a COP1, com o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, as emissões globais de gases de efeito estufa nunca pararam de subir. As COPs andavam a passos lentos e a crise climática chegava com tudo. Foi na COP25, em 2019, em Madrid, que a ativista sueca Greta Thunberg, que era então conhecida por fazer greve escolar por ação climática, atacou os líderes que estavam na conferência e perguntou: "Como vocês ousam?" O ano de 2020 interrompeu esses protestos. A pandemia de Covid-19 fechou as fronteiras nacionais e, pela primeira vez, uma reunião da Convenção do Clima foi impedida de ocorrer. A COP26 só veio acontecer, então, em 2021, na cidade escocesa de Glasgow. Foi uma nova fase das negociações, mas que, mais uma vez, revelou os limites das conferências do clima. O presidente da COP26, Alok Sharma, anunciou no fim da conferência o compromisso inédito para a redução gradual do uso do carvão, o que todo mundo concorda que foi importante. Mas nesse momento, ele se desculpou porque tinha mudado o texto final. Em vez de eliminar o carvão, que era o plano original, o acordo falava agora em reduzir o uso dele. Olha só a sutileza. Países produtores de carvão, como a Índia e a China, disseram que não assinariam um acordo da COP26 se ele falasse em eliminar o combustível. E o presidente da COP preferiu salvar o acordo de Glasgow, mesmo que para isso ele tivesse que ser mais fraco. É aí que a gente percebe o limite das COPs. Todos os acordos dessas conferências são obtidos por consenso, mas os interesses de cada uma das partes são muito conflitantes. Para chegar a uma decisão conjunta, a conferência tem que chegar ao meio termo, que quase sempre não é ousado o suficiente para combater a mudança do clima. Essa tendência ficou mais evidente com a entrada do setor privado nas COPs. Empresas de petróleo, mineração e agropecuária têm marcado cada vez mais presença nas conferências. E algumas pessoas começaram a questionar: será que a COP está suscetível demais ao lobby? Ela realmente tem alguma efetividade? Ou virou um balcão de negócios? Foi com essas incertezas que a gente chegou às últimas COPs. Depois da COP27 em 2022 em Sharm el-Sheikh, a COP28 em Dubai foi presidida pelo CEO da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. A escolha foi controversa,
e a presidência sofreu pressão, mesmo num país avesso a protestos da sociedade civil. No fim, o resultado surpreendeu. O Consenso de Dubai trouxe em texto, pela primeira vez, o compromisso com o abandono dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural. O mundo celebrou os resultados como o início da era do fim dos fósseis. A COP29, por outro lado, despertou a reação oposta. O tema central da conferência de 2024 em Baku foi o maior entrave da diplomacia climática, o financiamento. O mundo precisava decidir uma nova meta de apoio financeiro aos países em desenvolvimento, com dinheiro vindo dos mais ricos. Os extremos climáticos cada vez mais intensos e frequentes aumentaram o coro na COP29 por dinheiro para adaptação à crise do clima. Mas do lado de lá, ninguém queria ceder. Do lado de cá, muita gente também não queria ceder. Por isso, a COP29 quase terminou sem acordo. Depois de 2 semanas de debate, os negociadores decidiram desembolsar 300 bilhões de dólares por ano para o combate à crise climática em países em desenvolvimento. Mas essas nações, para se ter uma ideia, pediam 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ainda pedem, na verdade, porque esse assunto ainda não acabou. É assim que o mundo chega à COP30. O Brasil tem a responsabilidade de fazer o que ainda não foi feito e de, talvez, restaurar a confiança nas conferências depois de anos de negociações frustradas e decisões que não estão sendo postas em prática, como o próprio Acordo de Paris, que completa 1 década nesse ano de 2025. O presidente da COP30, o diplomata André Corrêa do Lago, diz que quer formar um mutirão pelo clima em Belém e superar os entraves do passado. A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, fala que a COP30 deve focar na implementação. A gente já falou demais. Agora é hora de tirar as coisas do papel e responder de verdade à crise climática. Será que a gente vai conseguir? Você pode acompanhar a cobertura do Nexo na COP30 no link que está na descrição. Acesse o nexojornal.com.br. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo.